A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Salve, salve! Estamos chegando para mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui pela sua 98 FM, a rádio número 1 de Apucarana e de toda a região, em parceria com os estúdios da Boa Smart. E mais uma vez, estamos aqui para conversar com uma personalidade da nossa região. Como eu já contei em outros programas, eu sou da área da educação física, estudei educação física também, trabalhei em academia e tal, então acompanho muito essa área, vejo a movimentação dos profissionais e sem dúvida alguma, esse cara que eu vou entrevistar aqui hoje, que vai bater um papo com a gente, é um dos profissionais de educação física de maior destaque nos últimos anos. Tô falando do Matheus Miguel. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa para esse bate-papo sobre atividade física, principalmente sobre corrida. Obrigado pela presença. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente literalmente bater um papinho aí sobre a corrida de rua, né? Uma atividade em ascensão aqui na região, Apucarana região, e uma atividade que eu amo também, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem legal e levar esse conhecimento para a galera que tanto necessita saber sobre corrida de rua. Legal, já peço para que você que está acompanhando esse programa, para que compartilhe o link, manda para o amigo, você que é da equipe do Matheus Miguel, você já pode também mandar aí para os grupos da família, enfim, ajude a divulgar o trabalho tanto da Boa Smart, da 98, como o trabalho também do Matheus Miguel. Matheus, é interessante assim que a corrida de rua, você falou que está crescendo cada vez mais, e a gente percebeu isso até pelo número dos seus atletas, né? A tua equipe hoje é uma das equipes mais importantes de toda a nossa região. E como é que começou essa ideia? Como é que começou esse trabalho? Rodrigo, na verdade a paixão pela corrida de rua vem desde a época da faculdade ali, né? Não trabalhava com isso à época, fiz a educação física, depois acabei dando um tempinho ali, né? Fui me aventurar por outras áreas ali, área do direito e tudo mais. Quando eu retornei para a atividade da educação física, na época eu passava por uma situação um pouco complicada em termos de saúde, né? E me despertou novamente o interesse de fazer uma atividade física. Para você queria fazer a atividade? Para mim, algo bem subjetivo mesmo. Não pensava ainda em trabalhar com a atividade de corrida de rua. Foi quando eu voltei a correr. Então, mas eu voltei daquele jeito. Vinha de um quadro de sedentarismo, um quadro de, infelizmente, à época, um quadro de depressão e tudo mais. E por uma prescrição médica, a gente vai chegar lá, acabei por voltar a fazer uma atividade física e eu me encontrei novamente na corrida de rua, que era algo que eu já tinha uma paixão antiga, né? E comecei ali assim a pequenos atendimentos, mais preparando o pessoal para o TAF, né, de concurso público, que é uma área assim que, querendo ou não, a gente já tinha um pouco mais de conhecimento em virtude dos concursos que a gente também passou. Então comecei mais essa área da preparação para concurso público. Só que em dado momento eu acabei me esbarrando nisso porque é uma atividade de performance a qual depende talvez mais do candidato, mais do aluno lá do que do próprio professor, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu tenho 20 dias para me preparar para um TAF. Praticamente impossível, né? Então eu comecei a voltar olhares mais à questão da corrida de rua. E comecei a fazer pequenos atendimentos ali, de personal, corria do lado do aluno. Teve até bem no início, lá no primeiro momento da corrida, do nosso programa de treinamento de corrida, eu tinha lá 7 personagens, né? Então eu tinha que correr 7 vezes no dia. Então, caramba! Isso, para mim, foi assim, o ápice da corrida dentro da minha atividade de corrida. E aí, aos poucos, a gente foi começando a voltar olhares para tentar montar um grupo, né? Tenho várias pessoas ali que estavam do meu lado na época, falaram, não, monta o grupo, vai dar muito certo. Comecei com um outro parceiro, hoje a gente já não trabalha junto mais, em um outro grupo, e ele precisou ir embora do estado, ele foi embora até do estado aqui do Paraná, e eu acabei por montar o meu grupo. E assim, o viés da nossa atividade é atender o público iniciante mesmo. Então, aquelas pessoas que desejam, têm aquela vontade, têm aquele sonho de correr e não sabem nem por onde começar. Então, essa foi uma virtude, uma identidade que nós criamos e eu gosto muito de trabalhar com isso, que é pegar essa pessoa que está no absoluto zero e fazer ela chegar no objetivo que ela tanto almeja dentro da corrida, né? E isso foi despertando interesse entre as pessoas ali em Apucarana, porque eles chegam no grupo e já não vê assim, pessoas em atividade de performance. Eles visualizam, né, a maioria das pessoas ali como iniciante na corrida. Então esse boca a boca foi acontecendo ali e hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe numerosa, né, bem volumosa ali, mas com um viés, assim, uma identidade mais de pessoas que estão iniciando na prática da corrida de rua e graças a Deus tem dado muito certo. E temos também aqueles que chegaram, né, do absoluto zero, hoje já fazem performance, outros que já chegam com
uma performance de corrida muito boa. Então essas são as pessoas assim que nós ali da equipe aplaudimos de pé ali, né, na frente do pódio quando a gente vai participar de corrida de rua. Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Corrida de rua é uma atividade incrível, né? Transforma realmente vidas. Eu estava conversando outro dia com um dos seus alunos aí, que você ajudou bastante, o Fernando Galvão. Ele é o... E ele tá voando, cara. Muito. O Fernando foi uma situação da prova 28 de janeiro do ano passado, não conhecia ele, né? E nós temos amigos em comum. Pós-corrida nós fomos comer um lanche. E chegou lá, eu fiquei olhando para ele assim, e ele comentando, eu treinei 2 ou 3 meses, eu não me recordo muito bem, para aquela prova, e ele fez em tantos minutos. Aí aquele olhar técnico, né? Eu falei, cara, esse cara tem um potencial bom, esse viu? Cara é bom. Mas fiquei na minha, quieta ali, né? E aí ele começou a seguir as nossas redes sociais e, sabe, dava aquelas beliscadinhas assim, mandava uma mensagenzinha, como que funciona o treinamento? Será que eu posso fazer uma semana experimental? Não, com certeza, venha conhecer, né, a nossa metodologia, a equipe e tudo mais. Começou a treinar, Rodrigo, é algo impressionante, cara. Hoje ele é posso dizer assim, um aluno de elite, digamos assim, para a região para Apucarana região, né? Então essas provas locais que ele participa aí, eu só falo assim, Fernando, qual colocação você vai subir lá hoje? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como que você tá, como que você não tá? Então assim, ele é um exemplo vivo de uma pessoa que começou do absoluto zero ali, digamos, né, em relação à performance, e hoje é prata da casa. Então, legal. Um verdadeiro atleta, cara. Eu falei, até citei meu amigo através do Cursilho, que a gente se conheceu no Cursilho, e eu acompanho muito do seu trabalho, até acompanhava, né, por conta dele, ele publicando ali os grupos, o pessoal reunido, eu falei, cara, que legal. A corrida de rua, para quem está querendo começar, ela tem alguma limitação? Para esse tipo de pessoa não pode? O que as pessoas perguntam assim? Qual que é a sua resposta com relação a isso? Olha, Rodrigo, cientificamente dizendo, óbvio, né? Nós temos que levar em consideração pessoas que têm algumas limitações motoras, digamos, né? Anatômicas e etc. Mas até a Organização Mundial de Saúde ela recomenda, né? Pessoas que tenham talvez certos tipos de incapacidades também podem realizar a prática da corrida. Daria para começar com caminhada? Exatamente por onde começamos, né? Por isso que a gente coloca lá a caminhada e a corrida de rua. Por quê? A pessoa que ela tem um volume zero de corrida, mas ela almeja, em algum momento desse programa de treinamento, correr, ela tem que colocar na cabeça dela que ela tem que, em primeiro momento, ter uma orientação técnica e paciência. Porque é como se nós invertêssemos no decorrer do processo essa questão de que eu vou tirando de uma maneira assim assintomática a caminhada dessa pessoa e eu vou inserindo aos poucos, né, trabalhando algumas fisiologias, a corrida. Então a pessoa que está iniciando, se ela tiver essa paciência e a constância dentro do treinamento que a gente propõe, eu digo nós, né, educadores físicos, treinadores de corrida, que a gente propõe, ela com certeza vai chegar um momento da vida dela que ela vai olhar para trás e falar, eu não acredito. Inclusive ontem, até teve uma menina que começou comigo na semana passada, ontem ela mandou uma mensagem no Instagram dizendo, eu não acredito que eu estou correndo. Falei, pois é, não imaginava que... Exato, eu acreditava nela antes dela chegar na equipe, que você vai correr. Às vezes a pessoa ela tem isso, mas ela não consegue aflorar por uma vergonha ou por talvez tentar fazer atividade sozinha e não saber nem por onde começar. Então isso é importante dizer que todo mundo tem essa capacidade. Eu costumo falar, até numa outra oportunidade, comentei em um vídeo. Correr ele é um instinto humano, porque se você colocar uma situação de perigo próximo de uma pessoa, por mais que ela nunca tenha corrido na vida, coloca um cachorro feroz do lado de uma pessoa, se ela não vai correr, ou ao menos tentar. Uhum. Então toda pessoa ela consegue, desde que com direcionamento e um pouquinho de paciência ali, ela consegue aos poucos ir tirando essa parte da caminhada. E a gente vai invertendo e com certeza chega no objetivo dela, que é realmente correr. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte, eu tentei correr, eu não posso correr, eu não consigo correr porque eu só me machuco. Talvez falte um pouco de orientação para essa pessoa. Vou falar um exemplo da minha esposa, por exemplo, a Angélica. Eu falo, vamos correr e tal. Ela fala, não, eu não posso correr. Eu não posso correr porque toda vez que eu corro, meu joelho dói demais. Né, me machuca, eu tenho que fazer outras atividades, mas ela nunca foi no médico, nunca fez nenhum tipo de exame relacionado a isso. A orientação nesses casos, ela é importante para evitar esse tipo de lesão? Com certeza. Vamos falar de duas situações assim que é o que mais aparece pra gente. Joelho, canela. Toda pessoa que começa a atividade de corrida ou ela retorna para a atividade de corrida, no final do treino ela vai reclamar de dor na canela. Ela vai reclamar de dor na canela, né? É uma inflamação que a gente tem na região anterior aqui. Então, o que a gente deve fazer, Rodrigo? Colocar na cabeça das pessoas, e eu acho que esse é um papel fundamental do educador físico, sobretudo quem é treinador de corrida.
colocar na cabeça da pessoa que uma coisa é ela sair de um ponto A e querer chegar no ponto B, por exemplo. Você está dando exemplo da sua esposa, né? Ela fala assim, eu não consigo correr, porque ela simplesmente sai de um ponto A e ela quer chegar em algum momento, sei lá, em algum volume de corrida por minutos ou por distância, e ela não consegue. Será que se nós fizéssemos esse mesmo treinamento para ela e colocasse assim, você vai correr 1 minuto e você vai caminhar 1 minuto. Depois você vai correr 2 minutos e vai caminhar 1 minuto. E você vai fazendo essa pirâmide até você completar 25 minutos de atividade. Será que ela não consegue? É verdade. Dentro deste período aqui, a gente coloca um pouquinho de caminhada, tira um pouco da intensidade da corrida dela, faz com que ela tenha menos impacto durante essa atividade. Será que realmente para a saúde articular dela não melhora? Ela não vai sentir menos dores no joelho? Então esse é um olhar que a gente tem que voltar para essas pessoas que estão começando, né? Não chegar lá e falar assim, você tem tal ponto, eu quero que você saia daqui e chegue lá. Sabendo que se ela chegar, ela vai chegar com dores, com desgaste, com uma fadiga extremamente alta. Então isso é uma questão assim, técnica que a gente tem que colocar para essas pessoas que estão começando. Eu vejo, por exemplo, pessoas que chegam lá e falam assim, antes da pessoa começar com a gente manda um questionário para saber um pouquinho da vida pregressa dessa pessoa, né? E ela coloca lá que ela não tem a mínima ideia do quanto ela consegue correr sem caminhar. E aí a gente chega lá, vou dar um exemplo, de Apucarana, o Lagoão, que é uma pista de 400 metros. A pessoa chega, olha e fala assim, quantas voltas, numa intensidade bem leve, você acha que você consegue dar aqui sem caminhar, só fazendo uma atividade de corrida leve? O pessoal olha assim e fala, eu não consigo caminhar, eu não consigo correr metade dessa pista aqui. Então tudo bem. Então a partir de agora, nós vamos dividir o teu treino em bloco. O seu primeiro bloco vai ser, você vai correr leve 30 segundinhos e vai caminhar rapidinho 1 minuto e 30 para a tua frequência cardíaca ficar na mesma casa ali, tranquilo? Vamos lá então. Ela vai lá, faz esse primeiro bloco, chega, como que você está? Estou bem. Bem? Aí você já começa a colocar na cabeça que não é tão iniciante essa pessoa. Ou que seja, mas na cabeça dela já tinha um bloqueio de que ela não conseguiria fazer. Tudo bem, então a partir de agora, o bloco 2, nós vamos tirar 30 segundinhos da caminhada, colocar mais 30 segundinhos de corrida, tranquilo? Mas 1 minuto eu não vou aguentar. Vai aguentar. Você vai correr 1 minutinho leve, só que esse 1 minuto e 30 de caminhada, em vez de ser rápida, você vai fazer ela bem levinha para você ir descansando, tranquilo? Tranquilo. Ela vai lá e faz 10 minutos de atividade de corrida e caminhada. Aí no final a gente vai lá, coloca uma atividadezinha lá para ela fadigar um pouco. Chega no final do treino e fala assim, sabe quanto que você correu hoje? 3 quilômetros. Quê? 3 quilômetros entre corrida e caminhada. Então a pessoa sai dali assim com aquela com aquela direção mental de que ela consegue correr. É possível. Ela não sabia correr. Então isso é muito importante de colocar também, principalmente para essas pessoas que estão iniciando agora. Interessante, você falou até da questão sua, né? Que você começou, estava saindo de um quadro, você citou de depressão e tal. Além dessa parte física, essa parte de emagrecimento, muitas pessoas buscam isso. Eu vou correr porque eu quero emagrecer, eu quero melhorar o meu corpo. Mas o que a corrida faz, o que a atividade física, de um modo geral, faz para a mente é espetacular também, né, professor? Surreal. É uma conexão, né? Mente, corpo e alma. Então vamos pegar a parte da mente agora. Não vamos pensar, Rodrigo, só na questão hormonal. Muito embora ela seja assim, primordial na atividade de corrida. Então, por exemplo, se eu saio para fazer uma atividade física, mas vamos falar propriamente dito da corrida, eu tenho uma liberação hormonal ali que, durante a atividade da corrida, aquilo me proporciona um bem-estar. Óbvio, tem o desgaste físico, né? Mas me proporciona um bem-estar mental. E o pós-atividade, com aquela sensação... Vamos falar da liberação, por exemplo, da endorfina. Aquela sensação de bem-estar e de dever cumprido. Terminei a atividade de corrida, não é uma delícia? Quando você termina, fala assim, meu Deus, eu consegui hoje fazer o objetivo que era proposto e eu estou me sentindo muito bem. Então esse efeito imediato da corrida, que acontece durante a atividade e pós, já faz com que a pessoa se sinta bem. E no decorrer da atividade dela de corrida, vamos falar pelo grupo de corrida. A pessoa chega lá, e eu tenho vários alunos nesse viés aí. Às vezes ela chega lá, não chega lá buscando talvez em primeiro plano a atividade de corrida. Ela chega buscando assim um grupo de pessoas que estão ali com o mesmo ideal, e que uma já olha para a outra e se identifica, fala, nossa, treino passado eu vi aquela pessoa correndo ali, ela corre mais ou menos no mesmo patamar que eu, está no mesmo condicionamento, já fica próximo daquela pessoa, já começa um entretenimento ali que faz, e graças a Deus a gente conseguiu criar essa identidade dentro do grupo, com que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta acolhida. Tem uma amizade ali dentro. Exatamente. Legal, talvez cara. Tudo aquilo que ela não está tendo no âmbito familiar, no âmbito profissional, dentre outras coisas, ela consegue achar dentro do grupo. Então ela começa a não se apaixonar somente pelo processo da corrida, que ela vê já ganhos, né? Mas também essa questão do pertencimento, de estar próximo de pessoas ali que buscam o mesmo ideal e que mentalmente dizendo está fazendo muito bem para ela.
E óbvio, né? Atrás disso já vem os benefícios também fisiológicos, entre outras coisas. Então tudo isso aí tem que ser visto também e apresentado para eles e, óbvio, né? Como tudo na vida, né? As pessoas às vezes começam uma atividade, vê que não está desenrolando muito e já quer parar. Então é criar essa resiliência também, trabalhando dentro da mente dela, que ela é capaz, mas ela tem que ter um pouquinho de paciência. Isso aí ela consegue levar até para casa dela. Poxa, estou passando por uma situação difícil. Aconteceu comigo? Lá atrás, obesidade, sedentarismo, saindo de um quadro de depressão. Lembro muito bem que a primeira vez que eu fui correr, que eu pensei assim, eu preciso de fato treinar, voltar a treinar. Poxa, até pouco tempo atrás eu tinha condição de atleta, hoje eu estou nessa situação. Então, correndo no máximo 2 quilômetros e 2 anos e meio depois, fechando uma maratona. A pessoa tem que colocar na cabeça dela que se ela não cuidar da mente nesse aspecto, ela não consegue chegar naquele objetivo dela final com a corrida. E isso a gente está conseguindo fazer várias pessoas sair de situações difíceis, psicologicamente dizendo, e hoje estão imensamente felizes dentro do grupo ali. E eu fico mais feliz ainda de ver essa evolução ainda. Super legal. Eu gosto muito de correr. Nesses últimos meses, assim, muito trabalho e falta, de repente, até de um compromisso, um comprometimento meu mesmo, né? Poderia tranquilamente estar correndo todo dia. Mas eu gosto de correr e sempre que eu corro, o sentimento que eu tenho quando eu termino a atividade, para resumir, para a galera entender, quem nunca correu, é o seguinte: eu amo a vida. Como é gostoso viver, assim, sabe? Parece aquele prazer realmente de estar vivo, de estar em atividade. Então, a atividade física, ela proporciona isso pra gente. Você falou de uma questão aí de grupo e tal, mas tem também uma questão que eu acho importante dentro da corrida de rua. Eu cresci jogando futebol. Sempre joguei futebol. Só que pra jogar futebol, vai jogar futsal, tem que ser com 10, não adianta. Se tiver 9, os caras, não deu time, não vão jogar hoje, né? E aí você tem que mandar mensagem, será que um vai, o outro não vai e tal. Na corrida, você tem que ter o tênis ali, a tua atividade é essa, é você e o teu corpo. Claro que a gente está falando aqui sobre a orientação de um profissional, que é muito importante, importantíssima. Eu, como profissional de educação física, também assino embaixo, mas a corrida tem essa, né? Se o pessoal não puder ir, dá para treinar sozinho, né? Com certeza. Hoje nós temos 2 opções na corrida. Você tem um tênis lá, não é específico para a corrida esse tênis, mas eu consigo fazer uma atividade física com ele. Uma bermuda ali, maleável, uma camisetinha, você consegue ir para a rua e correr. Isso aí é tranquilo. Não consigo correr, vai caminhar. Hoje em dia existem estudos já, isso é ciência, de que 30 minutos de caminhada numa esteira são suficientes para mudar o seu estado mental. Eu estou hoje sob um estresse, isso é científico. Estou sob um estresse que ele está me dominando. Coloca um tênisinho, uma bermuda tranquilinha, uma camisetinha, 30 minutinhos de caminhada na esteira. Eu não tenho esteira. Vamos falar de Apucarana? Vai no Jabuti, vai fazer uma caminhadinha ali, ver aquele lago, se conectar com a natureza, com outras pessoas. Eu acho o Jabuti muito pesado. A pessoa já começa a colocar um pouquinho. Vai no Lagoão, uma pista de 400 metros, plano, tranquilo, vai fazer essa atividade. E eu falo isso, você falou um negócio muito interessante no início ali da sua fala, Rodrigo. Quando eu termino a atividade, é aquela sensação assim de obrigado, Deus, né? Eu falo isso para os alunos. Participar, óbvio, né? Tem pessoas que chegam ali na primeira semana, não tem como na próxima já colocar ela para participar de uma corrida de rua. Mas preparar essa pessoa que nunca teve a oportunidade de participar de uma corrida de rua e fazer com que ela faça essa primeira prova é uma maneira de você agradecer a Deus quando você chega naquela chegada ali, de agradecer a Deus pela sua saúde. Porque quantas pessoas gostariam de estar ali correndo, independente se ela vai ser a primeira, o Galvão, né, que vai chegar em primeiro lugar lá, ou se ela vai chegar em último, quantas pessoas gostariam de estar lá e não têm condições nem fisiológicas e nem mental para aquilo lá. Então eu falo que isso é uma maneira de chegar lá e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está dando. Então tem que participar, cara. A galera tem que ir lá, começar do absoluto zero mesmo e chegar um dia, quem sabe, participar de uma prova de corrida de rua lá e ver a magia que é esse negócio aí. É muito bacana. Sem dúvida alguma. E sozinho ainda, viu? Igual você falou, não precisa reunir 10 pessoas, não. Pode começar a fazer atividade de corrida sozinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E eu digo mais, tem pessoas que me procuram, assim, às vezes, ela fala assim, olha, eu tenho muita vergonha de correr, porque eu não consigo. Então eu comecei a fazer uma caminhadinha faz um mês, andei dando uns trotezinhos para não chegar no grupo lá e passar vergonha. Falei, não, de maneira nenhuma. Disso. Ali dentro do grupo a gente vai tratar você dentro das suas limitações, dentro das condições que você está atualmente. Não vai colocar você para correr com o pessoal que já está 1 ano treinando, jamais. Mas para você ver como que as pessoas têm um pouco, talvez, de vergonha e isso inibe muito o início da prática da atividade de corrida. Eu estava vendo algumas entrevistas e sobre natação. Não sei se isso também vai refletir dentro da corrida. Mas na natação o pessoal falava assim que para aumentar o tempo durante o treino,
de um cara que não era de ponta, ele colocava esse cara que não era de ponta para treinar com o outro que era um pouquinho melhor. E daí os dois, um do lado do outro, ele viu o desempenho ali e automaticamente esse cara melhorava o resultado dele. Quando você coloca um cara para correr junto assim com o outro, isso ajuda no desempenho ou atrapalha? Na prática propriamente dita, ela atrapalha um pouco. Na prática, em que sentido? No sentido, um exemplo. Na Você corrida? é avançado na corrida, eu sou tá. iniciante. Um exemplo. Tá? Isso a gente tem dentro do grupo. Vou pegar o exemplo do Fernando aí. A gente tem o Fernando e tem pessoas que estão começando agora na atividade de corrida. Se eu chegar em algum treinamento e falar assim, olha, hoje nós vamos fazer um treinamento qual você vai acompanhar o Fernando. Numa volta de 400 metros, quantos metros a pessoa consegue ir atrás dele? Caramba. Então isso é uma maneira, assim, até uma metodologia da gente não aplicar no aluno iniciante, de colocar ele para treinar junto com essas pessoas que já têm um pouco mais de performance. Porém, essas pessoas, elas são um parâmetro para os alunos. E eu escuto muito isso. Nossa, o fulano ali está correndo bem demais. Pois é. Você tem ideia que quando ela chegou aqui no grupo, ela era igual você está hoje? Iniciante, mas com muita vontade, com paciência, de passar por esse processo e chegar onde eles estão ali. E de fato ele é um exemplo de que chegou lá correndo a 28 de janeiro como a maioria das pessoas, a média das pessoas, e hoje ele está despontando dentro dos melhores de Apucarana ali. Então, mas isso aí foi assim, um trabalho que teve muita abdicação da parte dele, teve muito treinamento. Ele é um cara assim que no dia de folga ele manda mensagem: professor, sabe que hoje não dá... Não, cara, descansa, porque o descanso é tão importante quanto o treino. Viciado. Mas para você ver como que é essa questão de que a pessoa tem essa paciência, respeita o processo e um dia ela chega lá. Então eu costumo falar isso muito para as pessoas iniciantes, mas colocar para treinar junto seria um risco. Até mesmo por conta da intensidade da atividade. Né? Mas os caras que já estão em outro nível, assim, que já estão disputando, quando tem um ou outro do lado ali correndo, digamos assim, puxando o ritmo. Com certeza. Funciona. Não só na prova, mas no treino. Puxando o ritmo. Tem uns caras que puxam o ritmo, né? Com certeza. Vou dar um exemplo, assim, já falar um pouco, só um minutinho mais técnico. Treinamento intervalado, que é o vulgo treinamento de tiro. Muitas vezes a gente vai passar esse treinamento, por exemplo, no Lagoão, e eu sempre brinco, mas eu falo baixo, assim, para a galera do treino ouvir, né? Rodrigo, teu parâmetro é o fulano. Tranquilo? Então você tem a missão hoje de correr atrás dele, até bonito de ver. Cara. Você vê aquela pessoa se esforçando, mas dentro dos limites dela, para ela não quebrar também. Né? Sim. A gente visualiza que está indo já para uma fadiga ali, uma quebra, a gente tira. Já segura. Mas assim, a pessoa se sente valorizada, né? Valorada nesse sentido. Fala, hoje eu vou correr com fulano. E ela fica naquele... Às vezes ela fica lá, né? É um 10, estímulo, 20 né? metros, vai perdendo um pouquinho de distância, mas é um estímulo, é um parâmetro. Esse é o termo que a gente tem, parâmetro. Até numa prova de corrida de rua, a gente fala, o parâmetro é o número tal. A gente fica com aquele cara ali. Tem isso, então? Tem, mas por uma esportiva, né? Vamos falar da elite. Resultado, né? A elite, ela corre, é ele e o relógio, né? Com o pace dele ali. Mas você pegar um parâmetro dentro de uma prova é a mesma coisa que a gente faz num treino. E isso é legal. Faz a pessoa assim ir mudando de condição, né? É legal. Bacana isso. Como que tá a rede social, então? O Instagram? Team, T-E-A-M-T-A, Team Matheus Miguel. Matheus Miguel, a galera lá, várias dicas de corrida, principalmente o pessoal que está iniciando aí, que é, igual eu falei, Rodrigo, uma paixão que nós temos é de pegar essas pessoas que chegam do absoluto zero, conseguir colocar na cabeça dela que ela é capaz de correr assim, que a gente vai chegar lá no objetivo dela. E é interessante assim que tem também essas provas que acontecem em outras cidades. O cara é de Apucarana. Não, mas a gente vai unir aqui, nós vamos correr lá em Londrina, vamos correr em Maringá. Isso também une mais ainda a galera, né? Você tem uma experiência diferente. É como se tivesse... O cara vai dar uma passeada também, né? Vai passear, isso faz bem pra mente, tira da rotina. Com certeza, não só pela questão do grupo. Por exemplo, agora nós já acho que a quinta ou sexta prova que nós idealizamos assim, a gente conseguiu colocar em prática um café, um tradicional café na nossa. A gente tem uma tenda lá da equipe, né? Então cada um leva um bolo, outro leva um pão de queijo, outro um iogurte, outro um café, outro um suco. A gente faz lá um cafezão da manhã lá e aquilo é o momento da gente confraternizar. Então nós vamos lá para fazer a atividade da corrida e tem gente que não vê a hora de acabar aquela corrida para ir lá tomar o cafezão lá. E depois da corrida. Depois da corrida. A gente não deixa ninguém pegar nenhuma esfirra antes lá. Antes, corre pesado. Faz parte do treino. Então vai lá, faz a sua corrida de uma maneira bem tranquila e tal. Depois a gente vem ali, tem a parte do café, aquela confraternização, aquela integração não só entre os membros da equipe. Tem pessoas que, a gente tem 2 horários, né, que nem conhece a outra que treina no outro horário. Então ali é o momento de chegar ali, se conectar. E também entre os grupos. É muito legal essa questão de outros grupos. Por exemplo, a gente vai em Londrina, várias assessorias esportivas assim, elas chegam próximo da nossa tenda. Essa troca de informações de experiência é muito legal e é só na corrida de rua, cara. É impressionante que ali é um ajudando o outro e esse é o nosso perfil mesmo. Legal.
Você que está nos acompanhando, a gente está caminhando aí para a reta final da entrevista, mas muito obrigado pela sua audiência. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui. Um amigo em comum que nós temos, inclusive veio aqui no estúdio, está aqui, o Renato, meu amigo de infância. Renatão. Eu vou confessar uma coisa agora, cara. É um coach do grupo de corrida. Verdade. Quantas vezes, né, Renato? Nós sentávamos lá e eu assim, gente, eu preciso fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Ele, o Alan, outro amigo nosso, estimulando, cara, você tem que fazer, vai dar certo, mete a cara. Então esse aqui, cara, é um dos precursores aí da Team Matheus Miguel também, e eu vou levar isso pro resto da minha vida, irmão. Tamo junto. Renato César de Oliveira, meu irmão, tá aqui hoje. Obrigado pela presença. Obrigado também por ter apresentado esse projeto pra gente, né? A gente conversou, foi através do Renato que a gente conseguiu agendar essa entrevista. E tenho certeza que vai fazer muita diferença, realmente. O pessoal que tá ouvindo, muito obrigado. Você que tá ouvindo no carro, você que tá assistindo esse programa no YouTube, obrigado pela audiência. E, mais uma vez, obrigado ao Renatão aí pela parceria, é irmão, né? Mais que amigo, é irmão. Literalmente um irmão mesmo. Ó, você também é policial militar, né? Também, Rodrigo. Multifunções aí. Você é policial militar, professor de educação física, tem essa questão aí do time de corrida, né? E arbitragem de futsal. Árbitro de futsal também, desde a época da faculdade, hein? Como é que você faz para conciliar tudo? Até porque o trabalho na polícia militar é um trabalho bem... tem rigor, tem os horários e tal. Como que você faz para... Exigente, digamos, fazer, né? Exigente. Cara, Rodrigo, eu tento assim, tento não, né? Eu levo, né, dessa maneira. Cada âmbito profissional no seu lugar, né? Um não pode sobressair o outro. Então, assim, a divisão de tarefas de uma maneira bem regular, assim. Sei que o meu preceito ali é a Polícia Militar, né? A qual eu já estou há algum tempo já na caminhada ali. E nos outros horários a gente está envolvido com a corrida, quando dá tempo a gente vai para a arbitragem, então assim, eu nem sempre tenho disponibilidade para a arbitragem, né? Mas uma coisa, graças a Deus, não tem influenciado na outra, a gente tenta, né, pelo menos todos os dias, entregar o nosso melhor dentro da Polícia Militar, dentro do grupo de corrida, quando está num jogo lá, se conecta com aquele jogo, entrega o melhor lá também. E assim, é o dia inteiro a gente trabalhando e mexendo com um aluno. E eu acho que até no teu caso, um até ajuda o outro, né? Com certeza, uma atividade que, por exemplo, vou fazer atividade de corrida lá, eu libero todo o meu estresse da atividade policial militar, ou talvez da arbitragem. Você sabe muito bem que a arbitragem também não é fácil. Né? Não é fácil. Uma pressão, um caldeirão ali. Então é uma coisa complementando a outra e graças a Deus essa ligação aí, esse liame, está fazendo muito bem para mim e eu consigo externar e estender isso até mesmo para os alunos ali e os companheiros de trabalho da Polícia Militar lá. Você comentou sobre a área do direito? Você teve uma experiência na área? Tive. 2014 comecei a faculdade de Direito, me formei em 2018, né, com a pretensão de concursos e tudo mais, mas em 2019, meados de 2020 ali, eu vi que a minha missão de vida mesmo é a educação física, é a corrida de rua e é daí que eu não quero sair nunca mais. Interessante, cara, porque tem as tentativas, né? Até a piazada aí que tá com 19, 20, 21 anos, também perdido. O que eu faço da vida? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Mas acontece, né? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho nessa área de jornalismo, né? Que foi a segunda faculdade. Mas eu gosto muito também de educação física, gosto de falar do assunto. Eu tento muitas vezes unir as duas funções. Então, falar hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando as duas áreas, né? Sim. A área da educação física, que eu fiz lá no fundo, e o jornalismo, que é a parte de comunicação. Mas isso que é importante, né? Você tentar, você tem um sonho, tem uma vontade, vai atrás, corre atrás, vai dar certo. Eu sempre aspirei essa questão da faculdade de Direito. Não consegui entrar na época, fui para educação física, mas quando a primeira oportunidade que eu tive depois que eu entrei na polícia, comecei o Direito, deu tudo certo e hoje... Se a gente precisar defender algum direito dentro do grupo de corrida, a gente tem conhecimento, na polícia também, nós vamos aplicando aí. Interessante. Até eu falei que mistura as áreas, porque o policial militar, ele precisa sempre estar bem preparado fisicamente. Com certeza. Né? Uma área assim que... Tem o teste lá no começo, mas depois também o cara tem que cuidar. Exato. Até uma característica do militar, né? Às vezes uma pessoa que não tem conhecimento da área, leiga no assunto, ela imagina a pessoa militar assim com um bom condicionamento físico, algo nesse sentido aí, né? Então é importante, até mesmo dentro da instituição, nós também nos envolvemos dentro da instituição. Tem os treinamentos, isso. Né? E é importante levar isso, que seja intrínseco da tropa, que é pela saúde e qualidade de vida também, né? Que eles precisam praticar uma atividade física. Então a gente sempre tenta levar isso aí também para eles. Deixa eu aproveitar aqui, antes de encerrar, você é policial militar, Renato também policial militar, e eu passei a admirar muito mais a polícia militar depois que eu me tornei jornalista. Que aí no dia a dia, vendo o trabalho da polícia, vendo a entrega, a organização da polícia militar, eu não tinha essa visão, né, antes de trabalhar ali, de estar todos os dias. Mas hoje tenho certeza que é uma das instituições mais importantes que a gente tem no país. A polícia...
é importantíssima e as pessoas, tem algumas, né, tá mudando isso muito, tá mudando muito, o pessoal tá valorizando realmente a polícia, mas antes o pessoal não dava tanto valor, né, policial e tal. Realmente eu quero prestar aqui uma homenagem a todos os policiais militares, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, enfim, as polícias aí que fazem toda a nossa segurança. Queria agradecer a todos os policiais. Um orgulho ser da corporação para você? Com certeza, essa era a minha meta de vida e consegui chegar lá. E nós que agradecemos por esse reconhecimento. A gente sabe que, igual vocês, jornalistas, têm uma proximidade muito grande com a Polícia Militar, e isso é recíproco, né? Nós temos uma troca de informações aí. E vocês conhecem um pouco mais o lado humano daquele policial, né? Seja ele militar ou civil. Eu falo isso um exemplo, a minha namorada, né? Nunca teve contato com essa área da polícia, então ela visualiza muita coisa hoje que ela fala, eu não imaginava que era assim. Pois é, como a grande maioria da população não imagina que seja, né? Então vocês que têm um pouco mais de contato, sabe os perrengues que a gente acaba passando por ali, mas sempre se mantendo ali dentro do padrão e tentando prestar, obviamente, o melhor serviço para a população aí, que quando fala de segurança pública tem que ser 100%, né? Com certeza. Então nós agradecemos aí por esse reconhecimento, Rodrigo. Professor Matheus Miguel, obrigado pela presença, pela participação e por dividir um pouquinho do seu conhecimento, que eu acho que quem acompanhou aqui, que não corre ainda, que não tem essa atividade rotineira aí, tenho certeza que ficou com um pezinho atrás aí, pezinho atrás não, ficou com a pulga atrás da orelha, será que eu vou começar? Tô pensando, ficou com vontade, porque é uma grande atividade, e a tua explicação, cara, você explica de uma maneira muito leve, muito simples, então, obrigado pela tua participação e sucesso, que eu disse no começo, realmente é verdade, você é um dos professores de educação física, um dos profissionais de maior destaque nesses últimos anos aqui na nossa região, e é um orgulho para nós saber que você está com tantas funções assim, exercendo de uma forma tão bela. Eu que agradeço mais uma vez, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui. É um importantíssimo programa que vai levar a isso, igual você falou, né? Se a gente conseguir lançar uma sementinha na cabeça daqueles que têm assim, aquela vontade, aquela predisposição de começar na corrida de rua, já está sendo muito válido, né? E como eu falei, sou apaixonado por esse processo de pegar a pessoa ali do absoluto zero, ter essa paciência de explicar, nem que for 1000 vezes a mesma coisa, para a gente ir aperfeiçoando isso de uma maneira gradativa e lenta, digamos, né? A gente conseguindo colocar dentro da vida dessa pessoa essa prática da atividade de corrida de rua. Então eu que agradeço a oportunidade e, se Deus quiser, nós vamos resgatar aí várias almas que estão vagando, querendo entrar na atividade de corrida de rua. Valeu, professor, muito obrigado pela presença, pela participação, e a gente agradece a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na 98 FM, nessa parceria com a Boa Smart. Muito obrigado e até a próxima. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.